A série The Last of Us está atingindo novos níveis com seus últimos episódios. No quinto e no sexto capítulo a gente viu a carga dramática crescer ainda mais e nós vemos também todas aquelas questões relacionadas à psique dos personagens ganharem vida diante das telas. Eu tô muito feliz com a forma como a série tem se desenvolvido. Eu não pude trazer a análise do quinto episódio porque se você não me acompanha lá no Instagram, você não tá sabendo que eu sofri um acidente, fui parar no hospital, então eu não consegui gravar vídeo, mas tô aqui pra gente falar sobre o quinto e sobre o sexto episódio. Vamos fazer uma análise bem simbólica, porque ambos os capítulos eles falam muito sobre as relações entre os protagonistas e também toda a carga dramática que eles carregam em virtude das suas escolhas. Então vem comigo porque vai ser um papo bem bacana. Bora! Oi, meus amores, aqui é a Rafa Gomes, estou muito feliz de estar de volta aqui para falar com vocês sobre The Last of Us. É uma pena que os comentários diminuíram e muito, mas não se esqueça que a análise de série, a regra é bem clara. Se você deixar um comentário no vídeo de análise dessa semana, no vídeo da análise da semana que vem, eu estampo o seu vídeo aqui com o seu comentário e ainda leio o seu comentário e comento em cima do seu comentário. Então não deixe de participar. Se você está assistindo as análises, participe aqui comigo, deixe o seu comentário, isso é muito importante, até para que a gente possa trocar mais ideia e também eu sempre dou um jeito de valorizar todo mundo que participa aqui comigo e é por isso que eu faço questão de mostrar o comentário de todo mundo que participa. Então não deixe de participar e me acompanhe nas redes sociais, no Instagram, no @rafagomes e no TikTok, no @rafagomesc. Vou falar bem brevemente do quinto episódio, até porque eu quero focar um pouco mais no sexto, mas é muito importante a forma como ambos os episódios estão super conectados. O quinto episódio a gente tem a genuína introdução do Henry. A gente conheceu o Henry no capítulo 4, lá nos 45 do segundo tempo, mas aqui a gente começa a conhecê-lo um pouco mais. E nós vamos ver que o caminho de Henry, Ellie e Joel vão se cruzar e, é claro, não podemos esquecer também do pequeno Sam, que é um menino que estava enfrentando um câncer, lidando com a leucemia, e é justamente por conta desse diagnóstico que o próprio Henry acabou arriscando a sua própria vida para tentar salvar o seu irmão. A gente entende que ele entregou o Michael para Fedra para que ele pudesse ter acesso aos remédios que seriam necessários para o tratamento da doença do Sam. E a gente percebe que o Sam realmente melhorou, só que infelizmente ele acabou ficando com algumas sequelas que foram pro resto de sua vida. Ao longo desse episódio a gente vê que Henry e Joel começando a trocar um pouquinho de ideia, eles estão ali tentando fugir de Kansas City, eles estão tentando atravessar no subsolo ali pelos túneis onde ficava o metrô, e ao longo desse processo a gente vai vendo pequenos momentos de respiro que são principalmente entre Sam e Ellie. A gente vê a Ellie se conectando com o Sam de uma forma muito doce, muito delicada. Eu acho que isso é extremamente importante, não apenas para a construção da personagem, mas para a construção da narrativa a longo prazo, porque ela é uma menina que carece de relacionamento, ela carece de intimidade com pessoas e ela se apega muito facilmente a quem acaba se tornando responsável por ela, justamente porque ela tem um histórico de abandono muito forte, que a gente vai ver isso ser trazido à tona de volta lá no sexto episódio. Mas a gente vê os personagens caminhando junto aqui, até que já no final do capítulo eles são encurralados pelo pessoal da Kathleen, só que ali no meio de toda aquela confusão a gente acaba tendo um incidente terrível, porque quando o Joel consegue abater um dos caminhões da equipe da Kathleen, ali o chão começa a se abrir e de repente surge uma manada de infectados. E aí é claro que coloca todo mundo a perder. Essa manada de infectados que estava embaixo do subsolo é aquela mesma manada que a gente viu ser citada brevemente lá no quarto capítulo. Então isso é extremamente importante porque é realmente uma parte que estava aberta, uma ponta solta de um arco que acaba sendo fechada. Por fim, praticamente todo mundo morreu ali naquela ocasião. Eu tinha fé de que a Kathleen ia sobreviver, mas infelizmente ela não conseguiu sobreviver e acaba sendo destruída por uma infectada que a gente vê que ela é uma criança e é insana aquela infectada, né, gente? Porque a menina ali parece personagem circense, tem umas acrobacias assim fenomenais. Mas a gente encerra esse quinto episódio de uma forma extremamente delicada e extremamente dolorosa, porque lá no final do capítulo, os quatro estão abrigados dentro de um motel abandonado e ali naquela ocasião, a Ellie tá trocando ideia com o Sam, eles estão conversando, ela tá lendo uma história em quadrinho para eles, o Joel chama o Henry para ir seguir adiante com eles em direção ao estado de Wyoming. E naquela ocasião, o Sam revela que foi infectado. E num sinal de desespero, a Ellie tenta salvá-lo, ela faz um corte bem na palma da sua mão
e tenta passar o seu sangue por Sam na expectativa de curá-lo. E aquela cena, eu não sei vocês, mas aquela cena me fez chorar de uma forma muito inesperada, porque a gente tem aquele momento muito doce entre eles dois, um momento muito amável, muito delicado mesmo, e de repente a gente vê a Ellie se apegando o máximo que ela pode àquele fiozinho de esperança de ter um relacionamento com alguém que fosse mais ou menos da sua faixa etária. O Sam é bem mais jovem do que ela, mas eles estão ali dentro da infância, pré-adolescência, adolescência, e aquela pessoa a quem ela tinha se afeiçoado com tanto carinho e de forma tão rápida, de repente está indo embora, né? E tá com a sua vida correndo risco. Ela tem a expectativa de salvá-lo naquela inocência da idade dela, só que infelizmente o Sam não sobrevive e a gente tem aquele final de episódio que é simplesmente trágico, é pavoroso o final daquele episódio, quando a gente vê que o Sam, ele tá ali sentado na ponta da cama, olhando pro sol. A Ellie suspeita que tenha algo de errado com ele, mas quando ela se aproxima, ela é brutalmente atacada por ele. A gente vê toda aquela confusão surgindo ali. O Joe fica simplesmente estático, ele não consegue fazer absolutamente nada, ele não consegue tomar uma posição. E o Harry, num sinal de desespero, ele não sabe o que fazer, mas ele rapidamente percebe que seu irmão foi infectado. E em um sinal de socorro imediato à própria Ellie, ele acaba dando um tiro no seu próprio irmão. E uma cena que é de partir o coração. Eu tava apaixonada pelo Harry, sendo honesta aqui com vocês. Eu fiquei encantada com ele porque logo quando a gente conhece o arco dele, nós não temos tantos detalhes a respeito da relação deles a longo prazo, qual é a história deles, mas o pouco que nós sabemos é o suficiente para fazer com que a gente não apenas se afeiçoe pelo arco deles, mas para fazer com que a gente se identifique com a história deles. E o Harry é um homem que é um irmão protetor que vai fazer de tudo para proteger o seu irmãozinho mais novo que estava lutando contra uma doença terminal. A gente consegue entender o Harry, consegue entender o que ele fez, consegue entender o fato dele ter entregado o Michael, porque a gente vê nos olhos dele, na performance do ator, que foi exemplar aqui, a dedicação que ele tem ao Sam, a dedicação, a forma como ele está completamente entregue ao seu irmão e que ele vai fazer de tudo para garantir que seu irmão fique bem. E quando ele se dá conta rapidamente que ele tirou a vida do próprio irmão, é claro que isso foi uma questão que no fim do dia, dentro do contexto da série, foi extremamente necessário, mas ao mesmo tempo é muito conflitante. Quando ele se dá conta do que ele fez, ele não consegue encontrar outra saída a não ser tirar a sua própria vida. E a gente tem o final do 5º episódio como algo que vai refletir e muito na mente do Joe e da Ellie. A gente encerra o 5º episódio com os dois ali realmente vivendo o luto, mas sem muito tempo para processar esse luto. Eles acabam ali fazendo um mini cortejo, algo obviamente extremamente rápido, curtinho ali, só para dar um pouco mais de dignidade para essas duas vidas que se foram, e acabam pegando a estrada. E aí a gente chega no nosso 6º episódio, em que os dois estão caminhando em direção ao Wyoming. E quando eles chegam ali na região do Wyoming, eles se deparam com o Rio da Morte. E é ali naquela ocasião que eles serão abordados por um grupo de cowboys, eles parecem mesmo cowboys da moda antiga, e ali eles são confrontados a respeito de estarem ou não infectados. Eles passam no teste, e aí a gente vai conhecer essa pequena comunidade que funciona como uma comunidade do faroeste, uma comunidade western. A gente tem toda aquela estrutura super antiga, aquela estrutura de civilização americana bem dos tempos remotos. Então temos aqueles prédios que são praticamente um colado no outro, todos com aquela estrutura bem de regiões western, naquela pegada de filmes de faroeste. E ali nós temos uma comunidade que é simplesmente o suprassumo do pós-apocalipse, porque é uma comunidade que funciona muito bem, todas as coisas operam em harmonia, e é ali que o Joel vai se reencontrar com o Tommy, que havia parado de entrar em contato com ele. O Joel achando que ele estava na pior, mas na verdade ele era na melhor, estava ali, está apaixonado, está casado com a Maria e está esperando um bebê. Todas essas informações, obviamente, elas são um choque
choque gigantesco pro Joel, porque o Joel, ele veio de uma situação, de um contexto de pura sobrevivência. Ele era um sobrevivencialista de um jeito ou de outro. E ele e o irmão carregam um passado tenebroso de diversos crimes cometidos por eles. Eles tiraram a vida de muita gente para garantir que ambos pudessem sobreviver. Só que aqui o Tommy vive uma vida diferente. E em uma das conversas que ele tem com seu irmão, o Joel tenta confrontá-lo. A gente vê que o Joel é aquele cara mais sisudo, mais fechado, ele não é muito aberto, enquanto o Tommy já é um cara que é um pouco mais leve. O fato dele estar numa comunidade que funciona, que tem energia elétrica, tem água quente, tem árvore de Natal e tem até cinema, gente. É claro que isso tudo muda a mente de um homem, faz a mente dele sair do modo de sobrevivência pro modo de viver a vida mesmo, né? Já o Joel é o contraste do próprio Tommy aqui. Ele continua como aquele cara, por razões óbvias, que está no modo de sobrevivência. Então ele não tem tempo para se relacionar com as pessoas, ele não tem tempo para criar laços com as pessoas, porque ele está gastando toda a sua energia para manter-se vivo. E quando os dois se encontram ali, a gente vê que ambos estão em momentos muito distintos em suas vidas. O Joel não consegue compreender a vida que o Tommy está levando, ao mesmo tempo que ele se sente abandonado pelo próprio irmão mais novo. Porque a partir do momento que Tommy foi aceito por aquela comunidade, um dos compromissos foi de que eles não espalhariam a realidade deles. Então o Tommy foi obrigado a cortar comunicação via rádio por uma medida da própria comunidade. O que faz a comunidade funcionar tão bem do jeito que ela é, sem problemas nenhum, sem interferência, sem invasões e sem infectados, é justamente o fato de que ela é completamente fechada. Eles se intitulam como comunistas, acho auge isso, mas tudo bem, num caos de pós-apocalipse pode até ser possível que o comunismo consiga ser instaurado corretamente, mas anyways, não vamos entrar nessas questões. Mas o que a gente vê aqui é que eles são uma comunidade que, por se preservar demais e por evitar contato externo, eles estão conseguindo perpetuar a sua vida, sua realidade e até mesmo a qualidade de vida que eles conseguiram conquistar ao longo do tempo. E eles estão numa região também que é muito gélida, né, gente? O estado do Wyoming não é para qualquer um, não. Então é claro que a região onde eles se encontram acaba tornando-os distante dos centros urbanos que nós tivemos até agora. A gente passou por outras regiões que são muito mais populosas e são muito mais acessíveis, por dizer assim, dentro de um contexto de pós-apocalipse. Mas muito bem, a gente vê aqui que a relação entre os dois está estremecida e ele quer que o Tommy ajude-o a levar a Ellie até os vagalumes. O Tommy indica uma base que existe dentro de uma das universidades do Colorado, então eles vão para lá. O território não é tão distante da onde eles se encontram naquele momento, mas o Joel não está feliz com o fato de que ele escolheu a Maria ao invés dele. E a vida é dinâmica, né, gente? O próprio Tommy fala algo extremamente profundo, que é justamente sobre como a vida seguiu. Ele fala, olha, eu segui com a minha vida, se você não seguiu com a sua, isso não é culpa minha, isso não é problema meu. Algo que é difícil pro Joel aceitar. Ao mesmo tempo, a Ellie é aquela menina que parece uma menina das cavernas, digamos assim. E ela também foi criada na base da sobrevivência. Então ela não sabe se comportar e se portar socialmente de forma adequada. Para ela, é tudo meio que na base mais rústica, sabe? É assim que funcionam as coisas para ela. Mas o contato que ela tem com a Maria é muito importante, porque ali a Ellie descobre que o Joel tinha uma filha chamada Sarah, que infelizmente faleceu. Ela não tem muitos detalhes além disso, mas isso vai ser importante porque vai marcar um momento muito crucial na jornada e na relação entre Joel e Ellie. Por quê? Em um determinado momento do episódio, o Joel simplesmente se derrama pro irmão dele, numa conversa extremamente honesta. Eu amei isso, porque como a gente estava comentando aqui agora de pouco, o Joel, ele tá no modo de sobrevivência. Então ele é um cara extremamente carrancudo, armado, com todas as suas barreiras ali ao seu redor, impedindo que as pessoas se aproximem dele. Mas quando ele vai conversar com o irmão dele, ele simplesmente derruba as muralhas e tem uma conversa em lágrimas sobre como ele não é o mesmo Joel.
de antes, ele é um homem cansado, ele é um homem que está emocionalmente fragilizado, que no instante em que ele viu a Ellie ser atacada pelo Sam, ele não soube reagir, ele ficou estático enquanto testemunhava o Henry tirar a vida do próprio irmão para salvar aquela menina que ele deveria proteger, como uma promessa feita no leito de morte da própria Tess. Então ele tem diversos dilemas na mente dele e ele quer deixar a Ellie na mão do Tommy porque ele não se sente mais capaz de conseguir cuidar da Ellie. E é claro que isso faz com que o Tommy se sinta não apenas compadecido, mas faz com que o Tommy compreenda a situação dele e queira ajudá-lo. E é ali naquele contexto que o Tommy assume a responsabilidade de levar a Ellie para o Colorado. É claro que a Ellie acaba ouvindo um pedacinho dessa conversa e a gente vai descobrir isso quando o Joel vai até a Ellie naquela casa que eles estão hospedados para falar para ela que quem vai levá-la aos vagalumes não é ele, mas sim o seu irmão. E é ali naquela situação que a gente tem uma conversa extremamente brutal entre eles, uma conversa brutalmente honesta. Por que eu falo isso, gente? Porque ambos se rasgam. A Ellie confronta ele a respeito da sua filha, sem exigir detalhes a respeito do que aconteceu com ela. O Joel, ele fica sem reação, mais uma vez ele se fecha, mas ali diante da Ellie, ele fala que ele não tem condições de cuidar dela, e a Ellie mais uma vez se abre e fala sobre o complexo de abandono que ela carrega. Só que ela fala isso de uma forma muito natural, é tudo muito palpável. Eu amo todos os aspectos de The Last of Us, justamente porque ela é uma série extremamente palpável. Até quando a gente tem o episódio 3, que é do Frank e do Sam, que foi um episódio super controverso, não vejo motivo de ser um episódio controverso, independente das alterações da trama original do videogame. Não entendo porque ele foi tão controverso assim, mas eu entendo também as pessoas que acharam que aquele episódio foi um filler, porque de certa forma ele tem alguns aspectos de filler, mas eu não acho que o episódio 3 foi um episódio aleatório, porque ele foi extremamente fundamental para mudar a mente do Joel e impactar a forma como ele vai se comportar ao longo de toda essa temporada. Mas até nesse episódio 3, que muitas pessoas tiveram vários problemas e torceram o nariz diversas vezes, até ali a gente vê tudo sendo tratado de forma muito palpável, muito orgânica, é tudo muito fluido. As coisas não são trazidas aqui como pontos de discussão que precisam ser levantados aleatoriamente por questões de agendas políticas, seja de direita ou seja de esquerda. Não, são relações humanas, são pessoas que estão no seu mais extremo estado de fragilidade absoluta, porque elas estão despidas da segurança da contemporaneidade, a segurança que a sociedade moderna e contemporânea trouxe para eles. Eles estão ali em uma base de sobrevivência, olho por olho, dente por dente, mas ao mesmo tempo que eles são forçados a essa circunstância de olho por olho e dente por dente, eles ainda carregam o peso que isso traz para eles, porque o ser humano não foi feito para viver na base da guerra. Ele não foi feito para viver dessa forma. Deus não fez o ser humano desse jeito. E todos esses conflitos que nascem na mente desses personagens são tratados aqui de uma forma que não apenas nos impacta, mas nos transforma quando a gente está assistindo. Esse episódio 6, ele conseguiu ser tão poderoso quanto o 5º episódio em termos de carga emocional, justamente porque quando a Ellie fala que todo mundo abandona ela, ou as pessoas morrem, ou as pessoas a abandonam, e ela fica sozinha, aquilo bate um desespero nela, aquela sensação de mais pura solidão, e ela é uma menina muito jovem, e pensa pra ela viver o resto da vida dela solitária, sem ninguém, sem companhia. E o Joel era a chance dela de começar a viver. É a chance dela de começar a viver de forma digna. E a gente tem todos esses contrastes sendo trazidos aqui nessa conversa entre eles. E é uma conversa tão poderosa que ela muda a forma como o Joel vai lidar com a situação. Porque no dia seguinte, quando Tommy e Ellie estão prestes a sair, quem que tá lá preparando o cavalo para poder bater em retirada com a Ellie? É ele. E no instante em que ele oferece pra Ellie a possibilidade dela escolher, ela já fala: sobe aí no cavalo e vamos embora. Ela não quer saber. E não é porque ela não gosta do Tommy, é porque o Joel
é família para ela. O Joel já é família para ela. E aos poucos, a Ellie está se tornando família pro Joel. Mas ele tem muita dificuldade de aceitar isso ainda. E por que eu falo que ela já está se tornando família para ele? A chave virou para ele lá no episódio 3, no episódio do Frank e do Bill. E eu falei muito isso na minha análise daquele episódio. Mas eu vejo que a chave tá virando cada vez mais para ele, porque na conversa que ele teve com o Tommy, ele ficou apavorado com a possibilidade de não conseguir protegê-la. E isso nos remete a quem? A relação dele com a Sarah. Porque no fim do dia, ele não conseguiu proteger a Sarah, que era o bem mais precioso da vida dele. Então, ele se sente incapaz, ele se sente abatido, ele se sente aprisionado nas suas próprias memórias, e a gente vê muito isso nesse episódio. Um homem aprisionado nas suas memórias, atormentado por pesadelos que voltam ao seu passado e que está tentando se reestruturar, mas tem medo de uma vez mais falhar com uma outra menina que tem a mesma idade que a Sarah tinha quando faleceu. Então, assim, a gente tem essa carga psicoemocional gigantesca aqui, que faz com que o episódio seja realmente um banquete, um presente pra gente. E quando os dois batem retirada e chegam lá na base de Colorado, a gente percebe que os vagalumes saíram de lá, abandonaram o acampamento, não sabemos exatamente por quê, mas ao final do episódio, uma turma de arruaceiros, falei como uma idosa, preciso tomar água porque falei tanto sem erro que eu não deu tempo nem de beber água, gente. Peraí. Agora a voz tá boa. Ali na Universidade de Colorado, eles são abordados por um grupo de arruaceiros. Eles logo percebem que a situação tá meio complicada. E quando eles estão partindo em direção ao cavalo pra fugir, um deles ataca o Joe. Ele sai num pega pra capar terrível ali. A Ellie fica apavorada com a sua arma, tentando saber para onde que ela vai apontar aquela arma, mas por fim Joel consegue se libertar, mas não sem ferimentos. Ele acaba sendo atingido bem no abdômen com uma facada, e é claro que agora ele tá meio que entre a vida e a morte. Estão apenas os dois caminhando em um cavalo, e ao final do episódio ele está enfraquecido, ele tá praticamente indo embora mesmo. Ele cai do cavalo e a gente encerra o episódio com a Ellie ali em choque, tentando acordar o Joel, tentando fazê-lo despertar para que ele não a deixe sozinha. E é muito forte a gente vê-lo no final desse episódio falando: não me deixa sozinha, eu não sei seguir adiante sozinha, eu não sei nem para onde eu tenho que ir. É muito forte isso, porque aqui a gente já vê a relação dos dois extremamente consolidada. Da parte da Ellie, isso já era bem claro para nós, mas eu acho que da parte do Joel fica cada vez mais claro, até porque no trajeto até a universidade, o próprio Joel e a Ellie vão trocando ideias sobre coisas aleatórias. Ele fala do sonho dele de ser cantor, que quando ele era mais novo, ele queria ser cantor. Ele fala que ele era um constructor, ele era aquele cara que trabalha com construção civil e tal. Eles falam também sobre outros assuntos, satélites, como futebol. Ele vai ensinando as regras do jogo do futebol americano. É nessas coisinhas, gente, são nessas nuances que a gente vai percebendo a intensidade da riqueza de The Last of Us, nessa série que tem me encantado cada vez mais. Eu simplesmente estou apaixonada. E essa é a minha análise tanto do quinto como do sexto episódio. Infelizmente, nessa semana, na última semana do episódio 4, a gente só teve um comentário, mas é claro que eu vou ler esse comentário aqui. Eu quero muito que vocês voltem a participar aqui. Eu percebo que depois do terceiro episódio, muita gente meio que desencantou com The Last of Us. Eu espero que você não seja uma dessas pessoas que tenha desencantado, porque a série é uma série boa, sim, ela vale a pena ser assistida. E eu quero agradecer essa semana a Keistresan. Me desculpa se eu não acertei o seu nome, mas eu quero agradecer o seu comentário aqui. Você deixou um comentário dizendo: acho que esses monstros é o baiacu que está embaixo das pedras que a mulher não quis mexer. Eu fiquei na dúvida, será que aquela criatura gigantesca que saiu debaixo daquele buraco, aquela seria o baiacu? Preciso que vocês me ajudem, porque como eu falei pra vocês, eu não sou da franquia dos games, então assim, eu não conheço, tô aprendendo enquanto tô assistindo a série. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like, de se inscrever e, é claro, deixe um comentário no vídeo de análise dessa semana, porque no vídeo da semana que vem eu leio e estampo o seu comentário. E, é claro, me acompanhe nas redes sociais, no Instagram, no @RafaGomes, e no TikTok, no @RafaGomesC. Um beijo e a gente se vê na próxima. Tchau!